Irmãos, para o momento da pregação, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10, diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Nosso bendito Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nesse momento que ela será proferida, Senhor, levanta-te, Senhor, e fala aos adoradores que aqui se encontram. Nesse momento ímpar do culto, tu já ouvistes, ó Deus, os salmos que cantamos a ti, o teu louvor da tua pessoa e da tua obra. Já recebestes, ó Deus, as nossas oferendas, as nossas orações, escutastes. E já nos falastes, ó Deus, pela leitura da Escritura. E muito mais te pedimos, fala-nos, Senhor, pela proclamação da tua palavra, pela exposição do texto, para que o teu povo entenda a Escritura, Senhor. Tem misericórdia de mim que vou falar e dos irmãos que vão ouvir. Quebranta-nos na tua presença, Senhor, exalta Cristo aqui agora. Oramos no nome de Jesus, amém. Entre os versículos 1 a 6, nós vimos que o texto tratou da primeira vinda de Cristo. Muito além do nascimento de Jesus na manjedoura, na estrebaria, depois colocado na manjedoura, a fuga para o Egito, perseguição de Herodes querendo matá-lo, depois o retorno, a vida ali em Nazaré, o ministério. Muito para além daquilo, também outros aspectos aconteceram na vinda de Cristo, como por exemplo a prisão de Satanás, o arqui-inimigo que dominava todo o cenário de então. A Escritura deixa claro que Deus só tinha compromisso com Israel na antiga aliança. As demais nações todas ignoravam os seus preceitos, não tinham a luz da revelação, só Israel tinha. Quem comandava aquelas nações, todas elas, diz o Salmo 147, era Satanás. Ele deitava e rolava sobre as nações. Mas quando Cristo veio, ele aprisionou Satanás. O valente entrou na casa, o mais valente entrou na casa do valente, amarrou o valente e começou a lhe saquear os bens. Jesus disse isso em Mateus 18, Mateus 12. E no final do ministério dele, quando ele já estava para subir aos céus, ele disse: olha, eu tenho toda a autoridade e todo o poder. Então vocês agora vão e preguem a palavra a todas as nações, a todos os indivíduos, a todos os povos, a todas as tribos, porque o inimigo está preso. É a hora de vocês entrarem e pregarem a palavra. À medida que o povo for ouvindo a palavra, eu vou libertar o meu povo. Ele disse: conhecereis a verdade, não foi? E a verdade vos libertará. Então a forma que Deus arranca os seus eleitos das garras de Satanás é sempre pela proclamação da palavra. E foi isso que ele mandou. Ele deu exemplo, irmãos, de como fazer a evangelização. Ele foi incansável na pregação. E ele se fez acompanhado dos apóstolos, ensinando os apóstolos a pregação, como deveriam pregar. E depois ele expandiu a pregação para todos os crentes. Então esse é o nosso dever. Então, além da salvação, nós somos assentados em tronos. Ao entrarmos no reino, somos súditos do reino que estão assentados em tronos.
E nós governamos junto com Cristo, evidentemente pela Escritura, pela oração, pelo ministério da igreja. O reino espiritual, irmãos, no qual a igreja está inserida e envolvida, é gerido por Cristo e pelos seus santos. Então ele nos transformou em profetas, em pregadores. Preguem a palavra. Vocês pregando a palavra, vocês estarão julgando, quer dizer, despertando a condição terrível que os pecadores se encontram quando vocês pregam a lei. Vocês descobrem o pecado na vida do povo, e depois vocês apresentam o evangelho, que é a solução final para a vida de qualquer perdido. Vocês também são sacerdotes, vocês intercedem junto a mim, reinando comigo, vocês estão em contato continuamente comigo. Esse é o modelo que Deus quer para a sua igreja, que estabeleceu para a sua igreja. É um modelo muito dinâmico, muito íntimo, de grande volume, irmãos, de muito trabalho. Então ele veio na primeira vinda e estabeleceu todas essas coisas, e determinou um período, irmãos, que ele chamou de 1000 anos, um tempo longo, o período entre as duas vindas dele, para que a igreja exercitasse o seu ministério, e ele arregimentasse, recolhesse todo o trigo que está nas mãos ainda do inimigo. Por isso que à medida que nós pregamos, ele vai arrancando o trigo que está vivendo como joio nas mãos de Satanás ainda. Então preguem a palavra, esse é o nosso ministério. Vai ser uma luta, vai ser um combate terrível. Muitos serão mortos, decapitados, João disse, porque viu isso na revelação do Apocalipse. Mas continuem pregando, porque esse é o método que Deus vai usar para a vitória final. Então, nessa segunda parte do capítulo 20 de Apocalipse, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo e a derrota final de Satanás. É um combate tremendo, irmãos, e nossa história vai culminar com esses fatos. Então, no capítulo 20, no versículo 7, em versículo 8, nós vemos a soltura de Satanás e a convocação das forças do mal. Repare como diz os versículos 7 e 8 de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando se completarem os 1000 anos, nós vimos lá, desde os últimos dias, que ele está preso. Ele foi preso lá no versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave, a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quando se completarem os 1000 anos, ele vai se soltar. Então, o final dos 1000 anos é o final do milênio. São muitas expressões que a Escritura usa para esse tempo. Os últimos dias, plenitude dos tempos, tem outra expressão, fins dos tempos, também cumprimento dos tempos. São expressões sinônimas que a Bíblia utiliza para esse período entre as duas vindas de Cristo. Nós vimos aquele texto de manhã e vamos repeti-lo, Atos capítulo 2, versículos 15 a 17, em que Pedro reconheceu claramente que os últimos dias foram inaugurados com ali a evidência do Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos 15 a 17, nós lemos assim: quando os apóstolos começaram a falar nas línguas das pessoas que estavam presentes na festa de Jerusalém, pessoas estrangeiras, cada uma ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua, muitos acharam, criticaram, dizendo que eles estavam embriagados. Então Pedro disse assim, versículo 15: estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, cerca de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre, isso que vocês estão vendo, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que foi que o profeta Joel tinha dito? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, isso acontecerá nos últimos dias. Então, os últimos dias chegaram.
Aqueles dias foram o início dos últimos dias. Você pode também conferir 1 Coríntios capítulo 10. É um texto também muito esclarecedor, que o apóstolo se referiu a esse período. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 11, o apóstolo disse assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Lá nossa, no tempo que Paulo falou, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo se referiu ao milênio, aos 1000 anos, que Cristo se referiu em Apocalipse 20, como os fins dos séculos. Em Gálatas 4:4, ele diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então a plenitude do tempo é outra expressão bíblica para se referir a esses 1000 anos. Então são muitas expressões que a Escritura usa, irmãos. Então quando se completarem os 1000 anos, diz aqui o versículo 7 de Apocalipse 20, quando se completarem, o que é que vai acontecer? Satanás será solto, diz o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vimos que ele está preso desde o começo do capítulo 20, versículos 1 e 2. Essa prisão aconteceu quando Jesus chegou ao mundo. Ele chegou, prendeu o valente e começou a saquear, sequestrar os bens que estavam nas mãos do valente. É assim que a Escritura mostra. Ele ficou preso, irmãos, durante todo esse tempo, mas ele vai ser solto. E aqui nós queremos fazer uma pergunta: pastor, se Satanás está preso, como a Escritura diz, por que nós vemos tanta miséria, tanto caos, tanta maldade, tanta malignidade? Ele está preso, mas parece que está solto. Como explicar isso, pastor? Como é que a Escritura explica esse fato? Porque em todas as esferas, irmãos, sinceramente, nós vemos o caos, não é? Então a resposta que a Escritura diz é o seguinte: Satanás está preso, está sim, mas os seus demônios estão soltos, por ordem do Senhor. No capítulo 9 de Apocalipse, algumas páginas atrás de onde estamos, nós podemos ver, irmãos, essa verdade explicada aqui. Capítulo 9 de Apocalipse, versículos de 1 a 3, está escrito assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu. Satanás é a estrela caída do céu, a gente sabe disso. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Segura esse texto um pouquinho. O Senhor, ao chegar, restringiu o poder de Satanás. Prender Satanás significa restringir o poder dele, porque Satanás é um espírito, não pode ser preso com correntes, com cadeados, com chaves. É uma imagem, são figuras de linguagem que a Escritura utiliza para dizer que Satanás teve o poder restrito. Mas ao mesmo tempo a Escritura diz que os seus demônios não, eles não foram restritos, eles tiveram poder. Satanás os liberou por ordem de Deus para que eles agissem na terra. E diz que ele abriu o poço com a chave e saiu uma fumaça. Nessa fumaça que escureceu o sol e a lua, saíram os gafanhotos. Esses gafanhotos são como escorpiões. Escorpiões na Escritura são figura dos demônios. Jesus disse assim: eis aí vos dei autoridade e poder para pisar dos escorpiões. São os demônios, irmãos, que os apóstolos foram em nome do Senhor e expulsaram demônios. Então eles foram, irmãos, mantidos soltos. Nós sabemos que, e vemos todos os dias nos noticiários, os chefes do PCC estão presos. Os chefes do PCC estão presos, mas os seus asséculos estão soltos. De dentro da prisão, os chefes do PCC comandam a bandidagem em todos os estados da nação praticamente. Essa é uma imagem, um exemplo bem claro de como Satanás está. Ele está preso,
mas ele comanda os seus demônios que estão fora, livres. Eles foram liberados para agir no mundo. Repare o que eles fazem, repare como eles são e o que eles fazem. Versículo 6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Essa ação dos demônios, irmãos, ela atormenta os homens, causa transtornos psíquicos tremendos. Os homens se suicidam, buscam se suicidar, buscam a morte. É um horror o que eles fazem entre os ímpios. No versículo 7 diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então eles combatem contra os homens, eles são um terror. Diz aqui o versículo 9, nesse combate, não é? Eles tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. São figuras que a Escritura utiliza para mostrar o combate dos demônios contra os homens. Eles transtornam a terra, eles transtornam a vida dos ímpios. Eles fazem misérias sobre a terra. Diz o versículo 7 ainda, que o aspecto dos gafanhotos será semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Isso é uma figura, irmãos, do poder que eles têm de prometer sucesso aos homens. Ouro, riqueza. Inclusive o evangelho falsificado promete exatamente isso aos seus adeptos. Isso tudo vem, irmãos, da ação dos demônios. No versículo 8, tinham também cabelos como cabelos de mulher. Irmãos, isso aponta para o poder sedutor deles. Nós sabemos que as mulheres, os cabelos delas são fator de sedução. Toda mulher sabe disso. Por isso que a Escritura, se dirigindo às mulheres piedosas, eles mandam que as mulheres piedosas tenham cabeleira modesta, nada de cabeleira frisada, tenham cabelo modesto, não é? Decente, de tal forma que não sirvam de aspecto, de fator de sedução. Então ele usa essa imagem aqui para dizer que os demônios têm cabelos de mulher, para dizer o poder, para falar sobre o poder sedutor que eles têm sobre os homens. Ainda no versículo 8, versículo 7, versículo 8, tinham também cabelos como cabelos de ouro, e os dentes como dentes de leão. Isso aponta para a ferocidade deles no combate que eles empreendem contra os homens. Versículo 10, tinham ainda cauda como de escorpião, e ferrão de cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Os biólogos dizem que a duração da vida média de um gafanhoto é de 5 meses. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: enquanto os 1000 anos durarem, os demônios utilizarão toda a sua vida, toda a sua existência para transtornar a vida dos homens. Em todo o tempo dos 1000 anos, Satanás preso, mas os demônios soltos, eles atormentam a vida dos homens. Versículo 11, tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. O anjo do abismo está preso, mas eles estão soltos, obedecendo às ordens do seu rei. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que a gente sabe que são nomes de Satanás. Então Satanás será solto, irmãos, e ele vai fazer toda essa miséria na terra. Já faz nesses 1000 anos, porque os demônios agem a favor dele, mas quando ele for solto, os irmãos imaginem o que ele será capaz de fazer, irmãos. E é exatamente isso que o próximo versículo vai dizer. Versículo 8 diz assim: sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ele vai convocar o mundo incrédulo para formar uma coalizão poderosíssima contra a igreja no final dos 1000 anos em que ele vai sair da prisão, irmãos. Jesus disse em Mateus 24 que os crentes nesse período experimentarão uma grande tribulação, uma tribulação renhida,
Porque todas as nações vão se juntar contra a igreja. Todas as nações. Se você quiser conferir, está em Mateus 24, versículo 9. Repare como Jesus se expressou. Na terça-feira de noite, ele dando instruções ali no Monte das Oliveiras aos seus apóstolos. No versículo 9 ele disse assim: então sereis atribulados. Vocês vão passar por uma tribulação muito grande. E vos matarão. A tribulação vai ser assassina contra os crentes. Por quê? Por quê? O que é que vai acontecer? Ele disse o seguinte: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quer dizer, vai haver um complô de todas as nações contra a igreja do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo 9. E ele repetiu lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, de que Satanás vai seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, irmãos. Agora, como é que Satanás, sendo um espírito, ele vai conseguir fazer isso? Qual é a materialização que ele vai utilizar para arregimentar todos os reinos da terra contra a igreja do Senhor? A resposta está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Como ele vai fazer isso? Materializar essa prática contra a igreja do Senhor. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Acompanhe a leitura. Irmãos, versículo 1. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segunda vinda, né? Como estamos vendo aqui, a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, o filho da perdição, é também chamado de anticristo lá por João. É um homem específico que será se levantado por Satanás. O espírito do anticristo já está no mundo desde aqueles dias, mas haverá um homem específico, irmãos, que será levantado por Satanás. Isso vai marcar uma grande apostasia na igreja do Senhor sobre toda a face da terra. Versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Toda a adoração dos cristãos a Cristo, ele vai se opor tenazmente, a ponto de se assentar, de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa frase, sabe o que é que significa? Que Satanás, ele vai arregimentar, esse homem que ele vai levantar, ele vai arregimentar os governantes, as nações, contra a igreja, com um poder tão soberano, como se fosse o poder do próprio Deus. Porque nós temos hoje presidentes poderosos sobre a face da terra, mas que não conseguem, irmãos, unanimidade sobre a face da terra em nenhum assunto. Nós temos o presidente da Rússia, que é poderoso, temos agora o presidente dos Estados Unidos assumindo amanhã, que é outro poderoso, mas nenhum desses homens consegue arregimentar todas as nações. Mas esse homem, levantado por Satanás, ele vai conseguir arregimentar todas as nações como se fosse o próprio soberano. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, com o poder de arregimentar todo mundo. Ele vai ser unanimidade. Versículo 5: não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém é o poder de Deus para cumprir os seus prazos do decreto. Versículo 7: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, desde aqueles dias já estava operando. Aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo. É um artigo definido, estão vendo, irmãos, masculino. É uma pessoa mesmo, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aquele povo que gosta da mentira, mesmo dentro das igrejas, que gostam da mentira e são apóstatas, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, para serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Então vai haver uma apostasia, como está escrito aqui, muito grande. Quando esse iníquo se manifestar, ele vai ter um poder de arregimentar todas as nações, irmãos. Voltando para Apocalipse 20, ele diz assim, ele usa as expressões Gog e Magog, não é? E sairá, versículo 8, seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Nós estudamos recentemente o livro de Ezequiel, lá na nossa igreja. Nos capítulos 37 e 38, Ezequiel profetizou que as nações, muitas nações da Ásia Menor, elas iriam se juntar numa confederação para atacar Israel. E ele chamou o rei, o líder dessa confederação, de Gog. E chamou de Magog a região que estava sendo arregimentada por esse homem para atacar Israel. Então, Jesus aqui em Apocalipse 20 usa a mesma figura. Gog é um líder e Magog é o ambiente ou a região que ele domina. No caso vai ser Gog, o anticristo, e Magog, todo mundo ímpio que vai se levantar contra a igreja. É assim que a interpretação diz, a fim de reuni-las, versículo 8, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então o objetivo dessa reunião de forças é para uma guerra iminente, imensa, devastadora a nível mundial. E quando se trata de arregimentar a terra toda, você pode imaginar o número de soldados, o número de combatentes que vem nessa confederação de forças. O versículo 8 termina dizendo: o número dessas é como a areia do mar. Se todas as nações que há nos quatro cantos da terra forem reunidas, então o número de soldados, irmãos, é incontável. Não se pode contar. Assim que for solto, Satanás vai se apressar para fazer essa convocação. Ele não pode, irmãos, contra Deus, ele não pode contra Cristo. E eu pergunto, ele vai fazer essa convocação para atacar quem? Essa é a segunda lição. A guerra de Satanás é contra a igreja. Versículo 9 diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Marcharam pela superfície da terra. A palavra marcharam significa o seguinte: levantaram-se em toda a superfície da terra. O que isso quer dizer? Aqui em Delmiro Gouveia, numa igreja fiel, pessoas da própria cidade, forças da própria cidade, vão se levantar contra a igreja local. Lá em Petrolândia, lá em Caruaru, em Recife, São Paulo, todas as cidades do mundo, pessoas da própria localidade se levantarão, marcharam, se levantaram da superfície da terra. Significa isso. Sitiaram o acampamento dos santos. O acampamento dos santos, irmãos, é o local onde a igreja está reunida. Por exemplo, agora nós estamos em acampamento, em culto público, juntos louvando ao Senhor. Muitas igrejas serão flagradas em culto público e serão trucidadas, literalmente. Ainda tem outra expressão nesse versículo 9: sitiaram o acampamento dos santos, sitiaram a cidade querida. A cidade querida é diferente do acampamento dos santos. A cidade querida se trata da igreja. A igreja agora está reunida, mas quando acabar o culto, a igreja continua, mas os irmãos se dispersam, cada um vai para a sua casa. Onde os irmãos estiverem, os irmãos serão perseguidos. Você faz parte da igreja? Sim. Então venha cá. E nós seremos castigados, trucidados, maltratados por esse povo. E ainda diz: desceu o fogo do céu e os consumiu. Jesus disse uma coisa interessante em Mateus 24, 28. Ele diz que em meio a essa tribulação, a essa perseguição, de repente o sol escurece e a lua se apaga. A gente sabe que a lua se apaga porque o sol escurece, porque a luz da lua depende da luz do sol. Então, se o sol se apagar, também a lua se apaga.
Jesus disse que quando tiver essa perseguição reída contra a igreja, numa tribulação tremenda contra os servos do Senhor, o sol se apaga de repente. Ele disse isso em Mateus 24, 28, 29. Mateus 24, 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, o escurecimento do sol, irmãos, é uma coisa nunca antes acontecida. A gente sabe disso, é algo ímpar. Isso vai ser tão chocante, tão aterrador, que todo mundo vai ficar paralisado. As pessoas vão ficar sem ação, estejam fazendo bem ou mal, todo mundo vai parar, porque aquilo é sui generis, nunca aconteceu, é inusitado. O sol escurece, a lua escurece, as estrelas, irmãos, cairão do firmamento. Elas não vão cair sobre a terra, porque uma estrela, por menor que fosse, cair sobre a terra, matava todo mundo. E Deus quer manter o povo vivo para ver a manifestação da sua glória na sua vinda. Mas quando essas estrelas caírem, irmãos, elas cairão e isso vai ter um espetáculo celestial sem precedentes. Pedro disse: os elementos se fundirão, cairão abrasados, ardendo em fogo. Vai ser um espetáculo terrível no céu, com as estrelas caindo, e a terra será atingida. Então, isso, irmãos, vai acontecer na chegada de Cristo. A guerra que tinha sido iniciada vai ser encerrada com essa manifestação repentina e poderosa do Senhor. Muitos crentes, irmãos, serão mortos e seus corpos ficarão sobre a face da terra insepultos. Suas almas, evidentemente, imediatamente estão no céu. E daqui a pouco, quando Cristo voltar, essas almas já voltam com Cristo também. Mas vai ser um espetáculo horrível sobre a face da terra. Um banho de sangue, uma carnificina. O pastor aqui pregando a palavra, de repente os inimigos chegam aí, atiram no pastor, atiram nos irmãos, matam. Só escapa quem conseguir correr e não ser atingido por nenhum tiro. Vai ser algo terrível, essa guerra a nível mundial contra a igreja do Senhor. Então a guerra que tinha sido iniciada, ela vai terminar quando o Senhor acionar o interruptor e apagar o sol, e apaga a lua, e ele sacode as estruturas do cosmos, e as estrelas caem do firmamento, abrasadas, pegando fogo, conforme Pedro disse. Isso será um espetáculo aterrador. As pessoas vão parar de perseguir e matar os crentes nessa hora. E é nesse momento que Jesus volta na sua segunda vinda. E nós temos a terceira lição, que é a condenação eterna de Satanás. Vamos para o versículo 10 de Apocalipse 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Atente para cada uma dessas frases. O diabo, o sedutor deles. O diabo arregimentou as nações, conseguiu arregimentar as nações com a sua sedução. Nessa sedução, ele fez promessas mirabolantes aos governantes. Ele conseguiu, irmãos, seduzir todos os governantes, todas as nações. Por isso que Paulo disse, ele procedeu como se fosse o próprio Deus soberano. Tal foi o portento dessa ação de Satanás. Então ele arregimentou essas nações debaixo de promessas mentirosas, vantagens mentirosas. E agora essas nações se sentem enganadas por Satanás. Estão vendo que ele lhes ludibriou, porque o líder geral dele foi preso na pior prisão que pode existir. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo
e enxofre. As nações todas enganadas pela sedução de Satanás. E agora, todas olhando uma para a outra, seus governantes, sentindo-se todos perdidos, sem um líder, sem um comando geral, sem um comando central. E pior, o chefe deles está preso na fornalha ardente e eterna. Jesus disse aqui, o lago de fogo e enxofre. Estão vendo, governantes? Vocês foram seduzidos e enganados. Tudo não passou de uma grande enganação. Por isso, irmão, nós alertamos a todas as pessoas que querem prejudicar a igreja do Senhor. As pessoas que não derem ouvidos à voz da pregação, que desprezam os santos que pregam a palavra, guerreando contra eles, todos serão destruídos, irmãos, eternamente. Quando as pessoas se levantam contra a igreja do Senhor, elas estão a serviço de Satanás, estão movidas pelos seus demônios que estão agindo aí livremente. A Escritura diz, todas serão destruídas. Aí, outra frase aqui, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, diz aqui o versículo 10. Tudo que Cristo faz, tudo que Deus faz, Satanás imita de forma negativa. Nós temos a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás também, eu faço uma trindade. Satanás, a besta e o falso profeta. Uma imitação grotesca e horrível da trindade santa, irmãos. Seria uma trindade maligna, da falsa santidade. Enganam multidões sem conta mundo afora. Satanás é assim, ele sabe como enganar. É um enganador, é um mentiroso. Jesus disse, é um mentiroso. E a última frase do versículo 10 diz assim, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmãos, nada de aniquilação, como pregam algumas seitas. Não, você morreu, você é aniquilado. Não, se não for salvo, será aniquilado. Não, não serão aniquilados. Nada de inconsciência, você estará na eternidade em plena consciência. Todos ali estarão em plena consciência, sofrendo eternamente os horrores do lago de fogo e de enxofre, sentindo cada dor, cada tormento pelos séculos dos séculos. Isso eternamente. Lembre-se de uma agonia que você já teve, uma dor, um mal-estar, o estômago embrulhado. Irmãos, é uma angústia, a cabeça quer explodir. Logo vem o alívio com os remédios. Quando você lança, o alívio é imediato, instantâneo. Você sente o conforto. Agora imagine aqueles que estão no inferno. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Não tem nenhum alívio. Onde o verme não para de lhe picar. Onde o fogo não se apaga. São figuras humanas da nossa vida diária que Jesus utilizou para tentar transmitir o inferno, os horrores do inferno. Trevas espessas, fogo e enxofre, picada contínua do escorpião. O inferno preparado para o diabo e seus anjos. Todos os ímpios serão lançados lá também. Jesus disse em Mateus 24. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Vocês vão integrar, serão inquilinos do inferno. Agora aqui eu tenho uma explicação para lhe dar. Observe o versículo 10, na primeira frase. Observe com atenção. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Junte essas informações. O diabo, a besta, o falso profeta estarão no lago de fogo e enxofre. Não é isso que está dizendo aqui? É. Agora veja o versículo 14, na primeira parte. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A gente sabe, meus irmãos, que morte
é um estado, inferno é um lugar. Morte é um estado, inferno é um lugar. Mas nesse versículo 14 aqui está escrito que tanto a morte quanto o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí eu pergunto a você, o que é isso? O que é lago de fogo e enxofre? A resposta está na segunda parte desse versículo 14. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o estado da segunda morte é chamado de lago de fogo. Se alguém não nasceu, se alguém nasceu na terra, porém não experimentou o novo nascimento, ele passou o tempo todo na terra na morte. Morreu no corpo, foi sepultado, e o seu espírito experimentará a morte por toda a eternidade. A teologia puritana dizia que morte eterna não é uma morte que você morre e se apaga eternamente, mas é uma morte que você morre todos os instantes. A cada instante você está morrendo, você morre. Imagine uma pessoa sofrendo a cada instante, sofrendo horrivelmente os horrores do inferno a cada instante. A cada instante ela morre. A Escritura usa a expressão pelos séculos dos séculos, porque nossa mente só raciocina em termos temporais. Então ela quer que nós entendamos que o sofrimento eterno é uma morte a cada instante que passa, sem cessar. Vai ser um estado de morte, em plena consciência. O rico no inferno estava em plena consciência. Senhor, manda Lázaro na minha casa avisar meus irmãos para que eles se arrependam e não venham para esse lugar. Eles têm Moisés, os profetas e seus pregadores, seus irmãos que procuram ouvir os pregadores. Ele está em plena consciência. Estou atormentado nesta chama. Pede a Lázaro, Senhor, que molhe o dedo no pingo d'água e venha trazer esse pingo d'água para mim. Estou atormentado nessa chama. Ele está consciente. Lázaro está consolado, mas tu estás aí em tormentos, disse o Senhor. Então essa é a morte eterna, irmãos. É uma morte contínua, por conta das dores. As dores são dores de morte. É morte a cada instante. Então nós vamos concluir o sermão, dizer o seguinte: meus irmãos, não podemos ser desatentos, relapsos, negligentes. Todos esses acontecimentos aqui que nós vimos pela manhã e agora à noite, não somente dizem respeito a nós, mas eles estão diretamente envolvidos conosco. Nós estamos envolvidos com eles. Nós estamos dentro desses acontecimentos. Porque, acompanhe, você foi salvo. A Escritura diz que você foi colocado num trono para reinar juntamente com Cristo. Como é esse reinado? Você julga. Ao pregar a palavra de Deus, você está julgando. Você está errado por isso e por isso e por isso. Tem solução, senhor pregador? Tem. Você apresenta o evangelho a ele. Veja o seu envolvimento com o reino. Você é um pregador, você está julgando, apresentando a lei. Você está fazendo medicina ao apresentar a solução do evangelho. Isso todo dia durante a sua vida. Você está como sacerdote intercedendo pelos perdidos da sua família, da sua casa local, da sua família maior, do seu trabalho, da sua escola, dos seus vizinhos, dos seus conhecidos. Você continuamente está intercedendo. Você está envolvido até a última célula com a luta do reino de Deus. Cumpra o seu papel dentro do reino. Aprenda qual é a sua tarefa dentro do reino, sua obrigação. Aprenda isso. Pregue a lei, diagnostique a doença eterna do pecador. Você quer o tratamento? Você quer a cura? Quero. Apresente o evangelho.
Faça isso. Para o seu ouvinte, aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Mas pregue. Será pela sua pregação que Cristo vai libertar aquele pecador, arrancá-lo das garras de Satanás. Todo grão de trigo o Senhor vai arrancar das garras de Satanás, pela pregação que você proferir. Então o Senhor está atento à sua pregação. Está atento. Quando você pregar, Ele vai arrancar aquele grão de trigo que Satanás está segurando na sua mão. Ele ainda segura muito trigo. Faça isso com muita oração. Faça isso com uma pregação consistente. Aperfeiçoe-se no texto sagrado. Domínio. Deixe de perder tempo com outras coisas. Seja firme na sua convicção. Porque você participa do banquete do Senhor. O Senhor disse: eu salvei vocês, coloquei vocês no meu reino, dei um trono a vocês, e vocês agora comem e bebem à minha mesa. Quer dizer, Jesus nos dá tudo quanto nos é necessário para empreendermos essa guerra. Todas as condições Ele nos dá. Nenhum de nós vai poder dizer: Senhor, eu não recebi. Está aqui, você está na minha mesa está posta. Eu só não vou botar na sua boca. Estenda a mão e coma. Beba da minha mesa, você está aqui comigo. Todas as coisas nos foram dadas para que tenhamos uma vida plena, para que o nosso combate cristão seja perfeito, executado de forma perfeita, para que o Senhor se agrade do nosso combate cristão. Então o que nós temos a dizer no final é: mãos à obra, meus irmãos, porque o chefe está chegando, e você não deve ser flagrado de calças curtas ou nu. Você deve ser flagrado, deve ser encontrado preparado, lutando arduamente pelo reino de Deus, empunhando a Escritura e em comunhão com o Senhor mediante uma vida de oração. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém.